Olá, terceira séries, bom dia para vocês. Mais uma aula de produção de texto. Encerrando hoje a articulação no artigo de opinião. A gente falou das conjunções, a gente falou dos pronomes relativos, agora a gente vai falar dos advérbios, certo? São três classes gramaticais muito importantes para que você dê continuidade ao texto. Como que é isso? Para que a sequência do seu texto faça sentido. Então a gente vai encerrar aqui com os advérbios e eu já vou passar uma atividade para vocês em seguida. A gente já falou, né? Um pouco sobre o artigo de opinião, agora a gente vai falar sobre os advérbios. São palavras que indicam circunstâncias. Os advérbios modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio e são invariáveis. Existem advérbios de lugar, tempo, modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão, ordem e também existem os advérbios interrogativos de lugar, tempo, modo e causa. Além deles, ainda existem as locuções adverbiais, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas como o foco nosso aqui não é a gramática, é só para vocês entenderem como utilizá-los dentro do texto, então eu vou falar para vocês pausadamente cada um dos advérbios, né, das suas classificações, e para que vocês possam produzir um parágrafo de artigo de opinião na atividade de hoje. Os advérbios de lugar são aqui, ali, atrás, longe, perto, embaixo e tantos outros que indicam lugares. Advérbios de tempo: hoje, amanhã, nunca, cedo, tarde, antes. Advérbios de modo: bem, mal, rapidamente, devagar, calmamente, pior. De afirmação: sim, certo, certamente, decididamente. De negação: não, nunca, jamais, nem, tampouco. Dúvida: dúvida, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura. Advérbio de intensidade: muito, pouco, tão, bastante, menos, quanto. Advérbios de exclusão: salvo, senão, somente, só, unicamente, apenas. Quando você usa esses advérbios de exclusão, você está excluindo todas as outras ideias dentro da sua oração. Advérbios de inclusão: inclusivamente, também, mesmo, ainda. Advérbios de ordem: primeiramente, ultimamente, depois. Então, advérbios de ordem também tem sequência. E aí tem os advérbios interrogativos. Só existem 4 advérbios interrogativos. Esse não é uma lista infinita de advérbios, igual às outras, né? Os interrogativos só tem 4. O onde, que indica lugar, o quando, que indica tempo, o como, que indica modo, e o porquê, que indica causa. Certo? Graus do advérbio. Agora a coisa complica um pouco mais. A gente falou sobre os advérbios, agora a gente vai falar dos graus dos advérbios. O grau comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, superlativo absoluto sintético e o superlativo absoluto analítico. O comparativo de inferioridade ele é formado pela palavra menos, mais um advérbio, mais que ou do que. Por exemplo, ele come menos lentamente, o lentamente é o advérbio, do que eu. Comparativo de igualdade, o nome já diz, né? De igualdade, tão quanto. Então é tão mais o advérbio mais o quanto, como ou quão. Ele come tão lentamente como eu. Comparativo de superioridade, mais o advérbio mais o que ou do que. Igual de inferioridade, só que troca o menos por mais. Ele come mais lentamente do que eu. Lembrando que o advérbio aqui é sempre o lentamente. Advérbio de modo. E o superlativo absoluto sintético é o advérbio mais o sufixo íssimo. O avião chegou cedíssimo ao aeroporto. Ele correu rapidíssimo. Então, esses são os advérbios superlativos absolutos sintéticos. E o superlativo absoluto analítico, o muito mais advérbio. Aquele estudante escreve muito bem. Pronto. Aí existem as formas irregulares de advérbios. O advérbio bem, que quando você vai formar o comparativo, você sempre vai usar o melhor, não mais bem, menos bem, e nem tão bem quanto. E o superlativo é otimamente ou muito bem. A forma irregular do mal, comparativo pior, e o superlativo pessimamente ou muito mal. E a forma irregular do muito, o comparativo é mais, só o mais, certo? E o superlativo é o muitíssimo ou o mais. E no comparativo, o pouco também, você utiliza o menos no comparativo e o superlativo é pouquíssimo ou o menos. E aí, vamos falar agora das locuções adverbiais.
ou as locuções são sempre um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como advérbio. Também altera o sentido de um verbo, adjetivo ou outro advérbio, ou seja, as locuções adverbiais fazem a mesma função que os advérbios, só que o advérbio tem uma palavra e a locução adverbial duas ou mais. Existem locuções adverbiais de lugar, modo, afirmação, intensidade, tempo, dúvida e negação, certo? Advérbio de lugar: à esquerda, à frente, ao lado, em cima, por perto, em volta. Advérbios de tempo: pela manhã, de noite, à tarde, em breve, às vezes. Advérbio de modo: em silêncio, de cor, ao contrário, às pressas, à vontade. E advérbios de afirmação: com certeza, sem dúvida, por certo, de fato. Advérbio de negação: de forma alguma, de modo algum, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Advérbio de dúvida: por certo, quem sabe. Advérbio de intensidade: de muito, de pouco, de todo, em excesso. Agora, a atividade é só para produzir um parágrafo de artigo de opinião. Bem simples, bem fácil. Vocês vão produzir um parágrafo de artigo de opinião, certo? Eu vou deixar o tema para vocês lá no GR8 e vocês vão produzir um artigo de opinião. E aí vocês, depois de produzirem um artigo de opinião, o parágrafo, vocês vão retirar as conjunções, os pronomes relativos e os advérbios e classificá-los, certo? Essa é a atividade de vocês, bem simples. Bons estudos para vocês e até semana que vem.